poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, a volta do São Paulo aos treinos, caso David e mercado da bola é lógico, então vambora pro vídeo. Fala, torcedor tricolor, um ótimo 2023 para todos nós. Estamos aqui direto do CT para acompanhar o primeiro dia de treinamento após esse recesso de ano novo aqui do São Paulo no CT da Barra Funda. E depois dos reencontros, aquela conversa, o pessoal já foi trabalhar. Aqui no gramado mesmo, fizeram os exercícios físicos. Então, para aprimorar esse começo de temporada, e logo em seguida já teve treino com bola. Os jogadores fizeram uma atividade conduzida pelo técnico Rogério Ceni. E começando o ano com novidade, o atacante Marcos Paulo participou do primeiro treino com o elenco e já está totalmente integrado com o restante dos companheiros aqui do Tricolor. Outra novidade foi a volta do zagueiro Arboleda, que depois de servir o Equador na Copa do Mundo, se reapresentou ao São Paulo e já treinou também com o grupo. E após o treinamento, o zagueiro equatoriano falou com a SPFC Play. Estou muito ansioso, como vocês sabem, eu fiquei um tempo fora dos gramados, do campo, por causa da minha cirurgia, da lesão, mas graças a Deus, hoje em dia estou de volta, estou bem, e eu sei que com o trabalho dia a dia, a gente vai se dar bem, a gente vai conseguir grandes coisas nesse ano com São Paulo, e pois, como eu te falava, estou ansioso por voltar a sentir esse calor da torcida tricolor. Hoje foi muito pegado, foi muito forte, mas é assim, pré-temporada é assim, quem quer vencer, quem quer ganhar tem que se preparar bem. Eu acho que a gente começou bem o dia de hoje. Depende. Não vai, não. Depende. Eu entendo o ponto do Tironi também, que é o seguinte... Só um pouco, o exemplo seu... Só o Palmeiras e o Flamengo. A gente começou o programa aqui falando que o ano do Corinthians foi melhor. Ele teve um vice-campeonato. Por isso que eu tô te dizendo. Ele não chegou nem na semifinal. Então, mas é para inglês ver. Então, mas Só pra entender. A realidade é outra. Vocês me mostram Mas isso. eu acho que a distinção do fracasso do aceitável... ela Como perde, talvez. Como perde, está incluído, sim. Não ir para a Libertadores, porque é isso, não é só no Brasil. Hoje, times capazes de ganhar campeonatos em vários países são poucos, por conta da distância financeira. Agora, como acontece na Europa, você começa a estabelecer outras, não vou falar meta, porque daí se confunde, outros objetivos. Então, eu preciso estar na Champions League todo ano, para jogar com os outros, para estar na mesma raia dos outros. A Libertadores, guardando as proporções, é a nossa Champions League. O São Paulo já morou na Libertadores, mesmo sem ganhar todo ano. Não estar na Libertadores do segundo ano do segundo é uma tragédia. E não quer dizer que o São Paulo tenha a condição hoje de competir com Palmeiras e Flamengo por títulos. Assim como os outros não têm. Mas o mínimo é estar numa competição em que os principais estejam. Não está fora da turma como ele está. O Inter entrou nessa. O Inter, o que o Inter ganhou na temporada? Nada. Perdeu pro Globo. Vamos combinar que... Perdeu o Gaúcho. Vamos combinar que... Mas como é que terminou a temporada? De fracasso, teve Globo, teve, sei lá quem que é, o Melgar. Como terminou a temporada? Terminou, mas as coisas estão interligadas também, sim, né? mas terminou a temporada... Quando o cara cai no pré-sal da Copa do Brasil e tem o ano inteiro para não jogar... Não, tudo bem. Não é uma vantagem. Sim. Ou quando o cara cai na Sul-Americana, ele também não tem o calendário livre, assim como o Fluminense teve. Também caiu não sei quando lá. Teve lá atrás, sim, na competição sul-americana, mas chegou até a semifinal da Copa do Brasil, como o São Paulo. O que eu digo é assim, Fluminense, Internacional, Corinthians... E Atlético Paranaense estão na mesma raia. Exatamente. Porque não ganharam nada, mas foram indo. Exato. Tudo bem. Não tem títulos. O Fluminense tem até o estadual. Mas com relação ao Internacional, tem essa circunstância. Não. Os caras tiveram um ano inteiro jogando o Campeonato Brasileiro. Esses quatro times, Corinthians, Fluminense, Internacional e Atlético Paranaense... Você não consegue, não dá para... Não, o Atlético Paranaense jogou a final da Libertadores. O Internacional. Então, cada caso tem um caso. O Internacional caiu uma fase antes do São Paulo. Não, na Copa do Brasil caiu no pré-sal da Copa do Brasil, contra o Globo. Tudo bem. Agora, ele chegou ao segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Sim, teve mais tempo para fazer isso. Agora, tem times na situação do São Paulo, ou com um pouco de diferença, que foram além, então tem a temporada seguinte melhor. O Fortaleza é um caso, foi lanterna do Brasileiro. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Bora falar agora sobre o tricolor paulista, o São Paulo.
O presidente Júlio Casares fez uma postagem no seu Instagram desejando feliz ano novo para os torcedores do São Paulo, um feliz 2023, e ele usou uma imagem do Milton Trajano que trata sobre o elenco. Milton Trajano é gênio. Quem não segue, segue aí no Instagram lá. Por o grupo. Mas tem 2 atos falhos nessa postagem, pelo menos até o momento. É que com isso o presidente do São Paulo meio que ratifica as chegadas de Exson Mendes, o volante equatoriano que está vindo do Los Angeles FC. Ele ainda não foi anunciado de forma oficial, assim como também do zagueiro Alan Franco, que vem do Atlanta United. Cheguei a contar que os 2 negócios estão fechados, mas até agora o São Paulo não oficializou e o Júlio Casares meio que sem querer acaba por confirmar essas 2 tratativas. O segundo ato falho diz respeito a Patrick. São Paulo tem afirmado que as negociações com o Atlético estão difíceis e que o Patrick está nos planos do São Paulo. Eu tenho contado para vocês que ele vai jogar no Galo, que está tudo certo entre as partes. O que está pegando atrás dessa história? O Patrick não faz parte dessa lista, dessa imagem da montagem feita pelo Milton Trajano. E quando o Júlio Casares posta essa imagem, ele meio que confirma que o Patrick também está de saída do clube. Temos informações do São Paulo. Chegadas e partidas. Começamos com quem está de saída. Bora lá, Celso. Falando aí do Igor Gomes, jogador que já assinou aí um pré-contrato lá com o Atlético Mineiro, ele tem contrato com o São Paulo até março desse ano agora de 2023, então os 2 clubes estão conversando para ver quando que vai rolar de fato essa liberação aí do Igor Gomes, se só em março, se agora. O Galo ainda não tem pressa para fazer essa liberação, até tinha oferecido ali 10% de uma futura venda do Igor Gomes para o São Paulo, para que o São Paulo liberasse agora o jogador. O São Paulo não quis, ficou aquela negociação um pouquinho travada, então a princípio ele só sai em março mesmo lá para o Atlético Mineiro, mas a gente vai aguardar aí essa negociação, como é que ela vai se desenrolar. De fato, ele já assinou um pré-contrato lá com o Atlético Mineiro. O São Paulo está se movimentando e está mirando aí alguns jogadores para continuar reforçando o seu elenco nessa temporada agora de 2023. Tem ali o Alan Franco, zagueiro, né, jogador argentino que atua lá no Atlanta United dos Estados Unidos, lá da Georgia, lá nos Estados Unidos. Jogador que o São Paulo primeiro queria emprestado, agora parece que vai conseguir adquirir de maneira definitiva o atleta ali, 80% dos direitos dele. Pode ser que ele já chegue nessa semana agora, a gente também vai aguardar um pouquinho. E outros 2 jogadores, o Mendes, jogador equatoriano, volante, que atua inclusive nessa última Copa do Mundo lá do Catar, também estava no futebol lá nos Estados Unidos, mas o contrato dele já venceu, está sem clube. E o David, atacante lá do Internacional, a negociação também está um pouquinho travada, o São Paulo está tentando destravar esse negócio para contar com esse jogador agora em 2023, mas a negociação continua travada, totalmente concluída. O São Paulo é uma grande incógnita, né, Celso? Tá uma mudança, uma reformulação completa, jogadores saindo, jogadores chegando, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O que a gente pode ficar como otimismo é que é um time que o Rogério está montando. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver. Tomara que ele tenha a mão boa, né, e monte um time parecido com aquele Fortaleza lá que ele montou e foi campeão de tudo nas mãos dele, né? Fazer votos, né, que o São Paulo arrebente esse ano. Vamos falar agora a respeito de São Paulo, mais especificamente sobre o atacante David. Velho pedido do Rogério Ceni. O Rogério trabalha muito nos bastidores para ter o atacante com quem ele fez sucesso no Fortaleza. Grande problema é que ainda não há acordo. Eu cheguei a conversar com o André Cury antes da virada do ano e o André, que é o representante do David, havia projetado para o dia 2, hoje, segunda-feira, um acordo entre os clubes para que o David fosse emprestado. Antes de gravar o vídeo, conversei com gente do Inter, gente do São Paulo e ambos asseguraram que existe um impasse. O David já se acertou com o São Paulo em relação ao salário. O tricolor está disposto a pagar os R$400 mil que ele recebe no Beira-Rio, mas o Inter já deixou bem claro que não vai emprestar o jogador se não houver uma compensação financeira. A ideia do Inter, inclusive, era de venda. Se não fosse para vender com um empréstimo, com compensação financeira e obrigação de compra, o São Paulo tem relutado em relação a essas possibilidades, até porque se o Rogério gosta muito do jogador, há enorme desconfiança entre os dirigentes do São Paulo sobre as capacidades do atleta. Enquanto o São Paulo não se resolve em relação ao David, quero acrescentar mais uma informação: Alan Franco, aquele zagueiro de 26 anos de idade que está fechado, contratado do Atlanta United, será mesmo comprado. São Paulo e Atlanta avançaram nas últimas horas para a aquisição do atleta em definitivo. Os valores não foram revelados, mas já posso contar para vocês que o Alan é esperado nessa semana para a realização dos exames médicos e o São Paulo só começa a pagar pela aquisição do atleta a partir de 2024, que é quando se entende com um pouco mais de capacidade financeira. Bora falar sobre isso. Você vota em qual é o melhor atacante dos times de São Paulo? E aí, passo a bola para vocês. Hoje eu estou de Michelo, vocês que lutem. Eu falava uma coisa para você, o Caleri já mostrou o que tinha que mostrar. O Hendrick é uma promessa. Sim. Né? O Marcos Leonardo também, já é uma realidade, né? Já é um cara bom atacante. E o Yuri Alberto, no modo de ver, é o ano do Yuri Alberto no Corinthians, né? Se não for esse ano, é nunca mais, né? Ele que renovou com o Corinthians, é capaz de ficar no Corinthians por 5 anos. Quem é o melhor atacante do futebol paulista? Pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que falar, né? E desses
4 que você colocou aí, eu vou ficar com o Yuri Alberto por causa disso. Que eu acho que ele deixou de ser uma promessa para ser uma realidade. Com a Cara, ele já é do realidade, pelo amor de Deus. Todas as 3 juntas. Então, aí, Celso, para a gente responder essa enquete, eu particularmente estou pegando o que aconteceu na última temporada. Não é? O ano pode ser, de repente, do Endrick. A gente pode chegar no troféu Mesa Redonda. Na verdade, vai ser o primeiro ano dele de fato. Não é? Né? Então, assim, o Endrick, ele entrou porque ele é hoje o atacante do Palmeiras, mas a gente não tem a referência dele como profissional. Então, ele, para mim, ele não pode levar meu voto nessa enquete. O Marcos Leonardo me pareceu um cara que sabe fazer gols. Faltou para ele nessa temporada alguém que o abastecesse, que o municiasse mais. E bom caráter, né? Não é? O menino é muito bom. Se lembra a hora que invadiram a vila, ele defendeu o Cássio. Bom menino e bom jogador. Gostei bastante. O Caleri já teve um tempo melhor no São Paulo do que foi essa temporada. E na temporada passada ele chegou com alguma desconfiança até pelo início, não saía o gol dele. Mas depois que saiu, ele foi o cara pro Corinthians. Extremamente decisivo para mim, Yuri Alberto. Então vamos em parte, né? Começar pelo David. Eu acho que o único que acredita nessa contratação é o Rogério Ceni e poucos torcedores, porque a grande maioria, ninguém quer ouvir muito falar de David, não. Ainda mais pelo valor, né? 400 mil reais pelo jogador. E agora o Inter quer atrelar uma questão de opção de compra. Sei não, gente, sei não. Será que não tem outro? Antes que o Rogério Ceni queira, pô, já veio o Marcos Paulo, já veio o Pedrinho. Eu sei que o David faz outra função, mas... Bom, vamos aguardar a novidade dos novos capítulos. Mas a negociação tá emperrada, né? Falando emperrada, São Paulo na segunda-feira liberou o Igor Gomes para tratar aí sobre a sua futura ida ao Atlético Mineiro. Então ele não treinou junto ao grupo, que pode ser um bom sinal no sentido dele poder ir definitivamente para o Atlético Mineiro e seguir sua vida por lá. Os empresários do jogador Patrick também tentaram a liberação do jogador para tentar fechar com o Atlético Mineiro, mas São Paulo não liberou o jogador, até porque o Atlético não chegou ao valor considerado razoável pelo tricolor para a venda do jogador. Vamos aguardar, mas como o próprio Nicola disse, né, o Júlio Casares acabou confirmando aí uma foto feita pelo grande Milton Trajano, que eu sigo lá no Instagram. Tem uns cartoons ali, uns desenhos muito bacanas sobre São Paulo. E tinham 2 novos jogadores que estão por vir, né? Faltam só exames médicos e assinatura, que é o Alan Franco e o Mendes. E o Patrick fora, que é o que provavelmente deve acontecer, né? São Paulo também não pode ficar jogando dinheiro fora assim não, até porque meio do ano o Patrick já pode fazer um pré-contrato com o Atlético Mineiro. O jogador está disposto a sair, então vida que segue. Outra discussão que eu achei bem bacana aqui do Arnaldo e do Tironi com relação ao desempenho do São Paulo. Por que o do Corinthians é melhor que o do São Paulo? Ah, porque a final do São Paulo foi um vexame maior. Pô, mas gente, assim, esportivamente São Paulo foi melhor. Acho que ainda se pega muito pesado com o São Paulo. Claro, pelos problemas, pelos últimos 10 anos de seca e tudo mais. Mas você vendo campanha a campanha, o São Paulo fez campanhas melhores do que muitas equipes. Agora, lógico, a decepção de ter ido pela Libertadores, até porque a Libertadores hoje é uma mãe, né? Uma porção de equipe vai. O São Paulo não conseguiu a vaga nem para pré. Então fica essa decepção, mas também com um time que tem a fazer o que na Libertadores, né? Tem que ter uma reconstrução. Esperamos que essa ideia continue durante o ano todo. Esperamos que o Rogério consiga ser bem sucedido para que futuramente São Paulo volte a competir com o Flamengo, Palmeiras, entre outros. Até porque ontem, no vídeo do canal, a gente mostrou a diferença de receita e de dívida entre São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Tá distante, São Paulo. Tá distante, viu? Então é isso. O São Paulo voltou nos treinamentos. O São Paulo agora tem vídeos diários reportando o que acontece na Barra Funda. E a novidade no treinamento de ontem foi Marcos Paulo. A gente falou. Bom, agora já tá em campo, já tá treinando. Vamos ver, né? E o Arboleda também, que volta. Grande amigo do Jackson Mendes. Também voltou a treinar. Ele que não joga desde junho. Foi pra Copa do Mundo, mas também não jogou. Chegou só uns 15 minutos de amistoso pré-Copa do Mundo. É o São Paulo aí. Agora, foco total na preparação para o Campeonato Paulista de 2023. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas das notícias e as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e
Valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.